Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, determinou a realização da operação de busca e apreensão na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro sem solicitar manifestação prévia da Procuradoria-Geral da República. Ao contrário de outras decisões envolvendo o chefe do Executivo, desta vez o Ministério Público não foi consultado antes da expedição do mandato. A assessoria da PGR confirmou que o órgão não emitiu parecer porque não foi intimado previamente pelo ministro. Moraes justificou a diligência, afirmando que havia informações divergentes sobre as quantidades de armas registradas em nome do ex-presidente. Agora, William, também é protocolo. A PGR havia manifestado a favor da liberação do Clesão. Ficou dormindo numa gaveta do Alexandre de Moraes e ele literalmente fez cocô e andou, para falar uma coisa mais educada. Não importou para ele. A PGR é um carimbo que ele usa quando precisa e não usa quando não precisa. Exatamente, Segre, é puro protocolo, porque as decisões do ministro Alexandre de Moraes são completamente monocráticas, autoritárias e tudo mais. Todo mundo já sabe como é. Agora, a questão ele não pediu a manifestação da PGR. A PGR confirmou que ele não pediu a manifestação da PGR. Mas se ele tivesse pedido a manifestação e a PGR fosse contra, ele ia fazer a mesma coisa. Não ia adiantar de nada. Então, a gente tem acompanhado aí há anos decisões do ministro Alexandre de Moraes que não deixa o ex-presidente Jair Bolsonaro em paz. E agora a pergunta que fica é: quem vai parar o ministro Alexandre de Moraes? A gente está em ano de eleição. Eu conversei com vários candidatos ao Senado. O próprio Flávio Bolsonaro me falou um dia, durante uma manifestação aqui na Avenida Paulista, que ele está confiante de que o Senado terá a maioria de parlamentares de direita que são contra esses absurdos da Suprema Corte. Então, nós esperamos que os senadores façam algo, né? E fazer algo não é só protocolar pedido de impeachment, porque pedido de impeachment tem dezenas lá engavetados, né, no Senado. Tem que prestar atenção em quem vai votar para a presidência do Senado quando for o dia de trocar, saber quem colocar, uma pessoa que esteja, de fato, comprometida com os valores e os princípios do povo brasileiro, o povo que é um povo conservador, e eles têm que, de fato, se unir, né, não ter rabo preso com a Suprema Corte, para tentar solucionar esse problema do judiciário brasileiro que está abusando de todas as formas. Aqui tem muitos recados da nossa audiência dizendo que vai torcer pela Argentina, viu, Maria? Só para você estar informada, tem, por exemplo, Edna Rossi disse: sou neta de argentino, portanto torcerei pela Argentina. Lidinal Trindade disse: estou torcendo pela Argentina. Revis disse: eu sou argentina até morrer. Que isso? Minha segunda pátria, morei lá há 19 anos. O Maria Valvino: eu também torço pela Argentina. Maria Martínez: vou torcer pela Argentina se segre. Aí MKS disse: se a Maria pedir, eu torço até pelo Irã. Isso, olha o poder que você tem. Então, olha a câmera e pede torcer pela Argentina, vai. Não sai, né? Não sai? Não sai? Não consigo ser falsa com os telespectadores. João, que bagunça essa, né? Alexandre de Moraes não pedir a PGR, mas também não muda nada. Seria um mero carimbo, né, da PGR. A gente sabe que a PGR ela está a serviço do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes, não cumpre o seu papel, né? Então a gente lamenta muito, né? E o que lamenta mais é o Alexandre de Moraes estar no cargo, tomando decisões ainda, né? Porque isso mostra que o Brasil realmente está tomado, né, por um grupo de poder ali, os donos do poder, que não largam o osso de jeito nenhum, né? Não há respeito algum por institucionalidade, nada disso. E a gente lembra, né, que muitos juristas, né, e muitos players, né, grandes apoiaram o Alexandre de Moraes, né, todas as decisões dele, e cada vez fica mais claro que tinha algum outro objetivo por trás. Essa questão da arma é um absurdo completo, não faz sentido nenhum, não foi objeto da decisão do tal do golpe lá com presença de pipoqueiro e vendedor de algodão doce. Então foi uma construção posterior, né? E essas armas que já eram do Bolsonaro, por questão de ser militar, enfim, né?
ilegalizadas. Então, o que ele faria com essas armas? Né? Organizaria um exército paramilitar para fugir para a embaixada, né? Tem sempre essas teorias malucas, o que seria absolutamente impossível, né? Então, como o William disse, a gente precisa de um Senado forte, né? Tem muitos candidatos agora se apresentando como candidatos da direita, com aquele discurso genérico de ser contra as drogas, contra o aborto e a favor da família, né? Mas quando eles entram no cargo, eles começam a apoiar o Lula, né? Entre outras coisas, vídeo o Romário, né? Que o Romário é do PL, do partido que é da direita, e assim, é talvez o pior senador da história da direita, né? Vídeo que estava até na Copa do Mundo, agora tomou uma intimação judicial lá de penhora, né? Então, fica lá todo mundo elogiando, o baixinho isso, o baixinho aquilo, mas ele é senador da República, né? O fato dele estar lá comentando a Copa do Mundo já é um escárnio com... A gente pode falar do Ciro Nogueira também. Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, melhor amigo do Peleleco, Ciro Nogueira. Não, o Ciro Nogueira é vendido pra gente como direita, então, assim, é uma confusão enorme, né? Porque a gente tem muito candidato que é de direita na eleição, né? A gente sempre cita o exemplo aqui dos senadores de São Paulo, Mara Gabrilli, Giordano e o astronauta, né? Que eram para ser senadores... Está na Lua. Aí a gente se pergunta todos os dias, quem é o Giordano, né? Quem é o Ninguém Giordano? sabe o que ele faz. Giordano, tudo que ele votou, tudo que ele votou foi contra a direita. Sim, sim. Tudo. E ele não aparece, veja só, ele caiu numa blitz recente, lembra? Não, ele substitui um senador em determinado momento para entrar e é um senador que foi eleito pela turma ideológica, tá? E aí ele é um dos senadores sem voto. Porque o suplente é o senador sem voto. Senador sem voto, exato. É verdade, é escolhido pelos senadores. É que a gente vê os senadores do Amapá, o Randolph, o Alcolumbre, eles mandam muito mais no Senado do que esses de São Paulo, que é o estado mais rico, com mais população. Então, assim, precisa de um Senado realmente diferente. Agora, tem que tomar cuidado com esses candidatos que são apresentados como direita, porque eu não estou vendo perguntar para nenhum candidato, você é a favor de impeachment de ministro? Você é a favor que seja impeachmentado? Não estão sendo perguntados. Eu estou falando, esse aqui é de direita, ele é fiel. Então, vamos ver até onde vai essa fidelidade, porque lembrando que, assumindo o Congresso mais conservador da história, como já nos foi vendida essa história, Congresso mais conservador, mas em compensação é o que aprova mais leis identitárias, então não sei que conservadorismo é esse, né? Sempre, cálculo eleitoral, tudo é cálculo eleitoral. Se o Senado for o mais conservador da história, de novo, esse papo, e não tiver a presidência do Senado, o Senado não vai pautar impeachment nenhum. Sim. E até lá, esses juízes que lá estão continuarão dando decisões, né? Pode ser, inclusive, decisões contra esses senadores e apresentar os senadores. Você está falando muito grosso aqui, tem a sua pastinha aqui, ó. É bom você maneirar o tom, querido, porque eles mandam na PGR, mandam na UPF, mandam em tudo, então o cenário não é nada... A gente não fica muito esperançoso não, se quer. Aqui está mencionando Marlene Brito, perguntando a você, João, por que não expulsaram a Romário do PL? Pois é, senhor Valdemar da Costa Neto, por quê, né? Eu acho que é por conta do fundo eleitoral, fundo partidário, né? Já que é meio proporcional ali aos votos e ele tem alguma utilidade ali pro PL, né? Mas lembrando que ele foi apoiado ali meio a contragosto pela direita e tal, mas assim, ele é só mais um, né? Como outros ali que se auto-percebem como direita, mas na prática não apoia a direita. Agora, essa pergunta deve ser direcionada ao Valdemar da Costa Neto. Por que que o Romário ainda está lá? E muitas vezes ele é até afrontoso com as pessoas que vão cobrá-lo, né? Ele é bem verborrágico, assim, no termos até de ofensa, né? E vídeo que ele não está nem aí pro Senado, né? Ele estava na Copa do Mundo, falando um monte de besteira, xingando todo mundo. O Ancelotti, todo mundo não presta, e lembrando que na final... Só ele é o melhor. E na final de 94, que ele fez o gol lá e tal, de pênalti e tal, ele perdeu um gol feito e o pênalti dele bateu na trave e entrou, ou seja, por um detalhe, a história dele podia ter sido outra, né? Mas o Romário, que deve dinheiro para todo mundo... Pois é, tomou penhora agora. Milhões, teve uma penhora do salário da KCTV. Sim. Sendo que ele cobra o dinheiro pelo Senado também, está muito estranho. E lembra que ele falou, eu vou devolver o dinheiro depois de uma pressão, porque ele estava lá recebendo o salário, senador home office, né, EAD, aí começaram uma pressão, ele falou, ele fez fizeram um roteiro dele, assessoria, ele leu lá com bastante dificuldade, falou, não, eu vou devolver o recurso, eu não vou pegar o recurso, então, mas só depois de muita pressão, ou seja, sob pressão eles funcionam, né? E é inacreditável a gente pensar que a gente tinha um senador pelo Rio de Janeiro
extremamente combativo, que era o Daniel Silveira, e que acabou, o Romário, entrando no lugar dele por essa questão, né? No fim das contas, partidária, que acaba se discutindo. Ah, não, mas veja, tem que estar o do partido, tem que estar o do partido, mas no fim, que é a questão ideológica, que é o que mais interessa, e não só a questão ideológica, a gente fala até a questão legalista, né? Porque quando a gente trata desse tipo de decisão do ministro Alexandre de Moraes, a gente está falando da mais absoluta falta de legalidade. E esses senadores eles simplesmente não conseguem fazer nada. E o Daniel Silveira junto com o Felipe, mão amarrada. Eles são presos de estimação, né? Até hoje, né? Ele não pode falar, ele, Felipe Martins, entre outros, evidente. Né? E é de uma... eu fico embasbacada com isso, tá? Porque o Romário é um desses, tá? Que ele só é direitista ideológico na hora da eleição. Romário é sabor direita, disse Anderson. Sabor. Anderson nos menciona aqui, é sabor direita. A maioria, só para você saber, Maria, te passou pois você está passando um pix. Você está lendo? Não, você está passando algum pix aqui, Você está lendo o chat? Pix paralelo aqui, esquema pirâmide porcárica aqui. Absurda maioria da nossa audiência está torcendo pela Argentina, Maria de Carlos. Eu estou um pouco em choque. Teve alguém que escreveu um poema aqui, que agora eu me perdi já, tanta mensagem, mas enfim. Voltando ao tema, Segré, assim, eu acho que o William, o João e a Esté falaram bem, principalmente o William, quando ele falou sobre esse hiperfoco que o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, tem com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Assim, coitado de Jair Bolsonaro, gente. Ele já é um idoso, tem problemas sérios de saúde, tá na dele, não apresenta nenhum risco a nada, de nada, e esse hiperfoco continua em cima do Alexandre de Moraes. Me pergunto quando é que vão autorizar uma investigação mais aprofundada em relação ao contrato da Vivi Barsi e o Daniel Vorcaro, porque, afinal de contas, até onde eu sei, o Daniel Vorcaro e o Alexandre de Moraes não jogavam vôlei para no dia que ele teve a prisão preventiva decretada, ele perguntar se conseguiu bloquear. Então, essa eu peguei de um... Boa jogada! Estava jogando vôlei. Com Certamente com a Ana Paula Henkel deveria estar falando. Coitada da Ana Paula Henkel, né? Mas é isso, assim, eu fico pensando, eu fico refletindo comigo mesma. Aqui eu vou trazer o aspecto político para a mesa. A gente está vivendo o que está vivendo numa eleição, num período eleitoral super complicado, bem competitivo, goste você ou não, mas está bem competitivo o cenário eleitoral. E eu queria muito ouvir do Jair Bolsonaro nesse momento. A gente não consegue ouvir, apesar do fato dele poder escrever cartas, não é a mesma coisa. Assim, não conseguimos ouvir, não conseguimos entender o que acontece ali com a Michelle Bolsonaro, não conseguimos entender o que ele opina em relação a tudo isso, porque, afinal de contas, existe sim uma tensão escalada dentro da família Bolsonaro. A gente quer entender o que o Jair Bolsonaro pensa disso. A gente não consegue ouvir, porque ele está sendo silenciado, né? E você sabe o que é pior para mim, Maria? Me parece que eles querem convencer o povão, de uma forma geral, que Jair Bolsonaro é uma ameaça maior, por exemplo, que o Oruan. Então. Entendeu? O Oruan está foragido em... Ninguém tá nem aí pra isso. É porque na manchete sai armas do Bolsonaro. É como se ele fosse o tempo inteiro. Sabe? É como se ele alguma vez ele tivesse representado algum nível de ameaça perto desse pessoal da narcocultura. 14h46 da tarde do dia 10 de julho, vamos a um rápido intervalo, 2.700 likes. Vamos chegar a 3.000? Bora chegar a 3.000? Então vamos chegar a 3.000. A gente volta em um minutinho só.